Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e o assunto principal desse vídeo é investidor, né? Essa possível venda da Vasco SAF ontem foi assunto, né? Na entrevista coletiva do presidente Pedrinho, e o presidente Pedrinho confirmou que realmente já existem algumas trocas de documentos, né, entre o Vasco e alguns interessados, né, na SAF do Vasco. Um desses interessados é o grego, né, o Marinakis, mas é claro que o Pedrinho não citou nomes, até porque não pode, né, citar nomes, né, nesse momento. E enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Em que pé tá essa situação da Vasco SAF, da possível venda da Vasco SAF, o interesse, né? Existe um papo aí até de que o grego vai vir ao Rio de Janeiro para se reunir com o Vasco da Gama. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Vamos começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Tamo junto, deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO. Esse vídeo é um oferecimento da KTO, a KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Tamo na data FIFA e você pode dar os seus palpites lá na KTO em qualquer jogo do futebol mundial, beleza? Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos e lembrando que você tem que jogar com responsabilidade também. E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar um bônus de 20% no seu primeiro depósito lá na KTO. Tamo junto? Você fazendo isso, você ajuda também aqui o canal Machão da Gama. Afinal de contas, a KTO vai entender que você veio daqui e vai continuar sendo parceira do nosso canal. KTO, parceira do canal Machão da Gama. Bom, ontem, na entrevista coletiva do Pedrinho, é claro que o assunto venda da SAF, um novo investidor para a Vasco SAF, foi um dos mais comentados, né? Afinal de contas, todo mundo tem muita curiosidade sobre esse tema e todo mundo tinha muita curiosidade de entender também qual era a opinião do Pedrinho, né? A intenção, na verdade, do Pedrinho em relação a isso. Se ele realmente quer procurar um novo investidor ou se ele achava que era possível ele e o grupo dele, né, comandar o futebol. E o Pedrinho deixou claro ontem que a intenção, enquanto ele for presidente do Vasco da Gama, a intenção dele é vender a Vasco SAF para um novo investidor. Ele não deu prazo, né? Disse, ó, isso tem algumas conversas, isso pode acontecer em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Mas que ele não vai apressar as coisas como foi com a 777 e o Vasco acabou depois sendo muito prejudicado, né? Ele, inclusive, ontem citou nominalmente, né, Jorge Salgado, Vitor Roma, Júlio Brandt, Luiz Melo, dizendo que essas pessoas devem dar explicação, né, no Vasco da Gama, devem ser investigadas e dar explicação sobre o que aconteceu nesse processo para a venda da 777. Pedrinho também falou sobre o planejamento de 2025, né, que mesmo sem investidor, o planejamento já começou. Ele disse que o planejamento já está sendo feito há mais de 2 meses e que já existe mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil dentro do orçamento, né, que o clube tem, enfim, que está tudo sendo planejado para 2025. Mas é claro, né, o que o torcedor realmente quer saber e fica agoniado é sobre uma possível venda da Vasco SAF. E o Pedrinho confirmou ontem que já existe algumas trocas de documento, né? E isso não significa que trocar documento a negociação já esteja avançada. Longe disso. Uma troca de documento é exatamente para entender, né, a situação que está o Vasco, para o investidor entender a situação, para elaborar uma proposta, enfim, e chegar para a coisa avançar. Claro, um desses interessados, né, e aí que vem o assunto principal, que foi título e capa desse vídeo, é o bilionário grego Evangelos Marinakis, que demonstrou já interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da Vasco SAF. A primeira abordagem, né, do Marinakis foi feita ali através de intermediários e o Pedrinho ontem também deixou claro que essa conversa não começou agora, já tem aí mais de mês que o Vasco está conversando aí com o Evangelos Marinakis e surgiram ontem algumas informações também dando conta
que o Marinacci estaria animado, né, com essa possibilidade de comprar a SAF do Vasco, pois ele enxerga o Vasco com um grande potencial. O Edu Gaspar foi recentemente contratado, né, para cuidar ali da empresa, né, do Marinacci, que administra ali os clubes que ele tem. E é claro, o Edu, como brasileiro, Edu Gaspar, conhece o Vasco, né, sabe que o Vasco é uma torcida engajada, uma torcida ativa, uma das maiores do país, enfim, e tudo isso conta positivamente, né, ao Vasco da Gama. O Pedrinho ontem confirmou as conversas. Ele não cita o nome do grego, né? Ele até diz, né, porque por ter assinado o NDA, que é exatamente essa troca, né, de documentos, etc e tal, ele não pode dizer o nome, né, de quem está conversando, mas disse também que não é só um investidor, que tem outras conversas também, mas garantiu que está tudo numa fase inicial, né? É uma conversa, um flerte inicial. Confira o que disse o Pedrinho. Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E, através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, não. E quando eu falar vocês, também não se sintam vocês aqui especificamente. Surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então, quando eles descobrem que tem um possível investidor, e soltam, acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores. E aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor, com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então, esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é. Não é. Porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E, às vezes, essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes. Me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge, beleza. Não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem um investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Pô, aí o torcedor está ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF, que está tendo sucesso, do outro clube que ganha o título, e fica brincando com o sentimento do torcedor. Pô. Então, assim, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, não é, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, vai ter dois, 3 encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens. E quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência. Não, porque saíram, simplesmente. Eu não posso falar pela questão do NGE, eu não posso falar quem são os investidores. Então tá aí, né? Eu acho que é importante também essa fala do Pedrinho para a gente se situar
e para não ficar criando grandes expectativas para que as coisas aconteçam rápido, né? Achar que, pô, mês que vem o Vasco já vai estar com outro investidor, o Grego já chegou, já comprou. Não, as partes estão conversando, a coisa até deve acontecer, mas, enfim. Aliás, quando eu digo que deve acontecer, que deve evoluir para uma conversa mais firme, etc e tal, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva, saudações, até a próxima, fui!